Ó, no vídeo de hoje aqui, Deus ele faz uma pergunta que desmonta todo o medo do ser humano. E você precisa ficar até o final do vídeo para você poder entender o que Deus quer falar. E quero te pedir também que você inscreva-se aqui no nosso canal, pega o link, compartilha lá no grupo da família, deixa um like no vídeo, nos ajude a propagar mais a palavra de Deus. Lá no livro de Isaías 51:12 está escrito o seguinte: é consolo, autoridade e identidade. Tudo que eu falei aqui é o que o livro de Isaías, nesse versículo, vai falar para você. Tá? Então, o que está escrito de fato? Eu, vírgula, eu mesmo, sou o que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem mortal, ou filho do homem, que não passa de uma erva? Deus ele reduz em nada, aquela pessoa que muitas vezes é cheia de si, é soberba, é orgulhosa, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque é rico, porque isso e porque aquilo. Está aqui, Deus reduz em nada. E ele ainda diz, eu mesmo sou que vos consola, ou seja, que te ajuda, que está contigo. Quando alguém que se acha maior do que você tenta se levantar contra você. Quem, pois, és tu, para que temas o homem mortal? Deus fala assim, ó. Quem é tu para temer um homem que pode morrer a qualquer momento? E ele fala. Ou o filho do homem, que também pode morrer a qualquer momento. Que não passa de uma erva. Nossa, Deus é muito... Gente, Deus é muito forte. Deus é muito poderoso. Deus é demais. Gente, olha só. Deus não começa dizendo não tenha medo. Não é isso que Deus está falando. Ele começa dizendo o seguinte: sou eu quem te consolo. Então, quando ele fala sou eu, um dos nomes de Deus na Bíblia é sou eu. Eu sou. Esses são nomes de Deus dentro da Bíblia. Eu sou. Esse é o nome de Deus na Bíblia. Eu sou o quê? Infinitamente tudo. O nome de Deus é eu sou. Como assim? Sim, ele é infinitamente tudo o que você possa imaginar. Porque não há nada sobre o céu e nem sobre a terra que ele não possa. Tudo está sob o controle de suas mãos. Por isso que ele fala eu sou, ou sou eu. É o nome de Deus que te consola. Antes de tirar o medo, ele reafirma quem ele é. Essa é a grandeza de Deus, esse é o poder de Deus. Porque uma coisa eu falo para vocês, nós seres humanos, nós temos de natureza a tendência de temer. Temer a muita coisa ou temer a pessoas. Só que o Senhor, quando você anda com Ele, Ele te assegura que Ele é contigo e você não precisa ter medo. Eu lembro que Deus ele já me deu muitos livramentos. Ele já era comigo, só que eu não era com Ele. Só que eu não era com Ele. Só que Ele sabia que um dia eu seria com Ele. E hoje eu sou com Ele. E mesmo quando eu não andava na presença de Deus, Ele já me dava muitos livramentos. Outro dia eu estava pensando, imaginando aqui comigo, quantos e quantos livramentos Deus já me deu. Inclusive, Ele já me resgatou da morte. Deus já me resgatou da morte. E eu aceitei Jesus no leito da cama de um hospital. Como eu aceitei Ele como meu Salvador, Ele foi bondoso, misericordioso e restaurou a minha saúde, a minha vida. Por isso que hoje eu estou aqui. E eu acredito que Ele fez isso exatamente porque Ele já sabia, Ele tinha um propósito de que um dia eu iria falar da palavra dele. Uma coisa que você não pode fazer
é recusar o seu chamado. É recuar sobre aquilo que Deus tem te ordenado. Eu lembro que uma vez um pastor chegou para mim também e falou assim, olha, depois do culto eu quero falar contigo. Eu falei, tudo bem, pastor. Quando o culto terminou, aí eu falei, o senhor queria falar comigo, pastor? Aí ele falou, sim, é porque, rapaz, o Espírito Santo me incomodou em te falar que ele quer que tu seja um evangelista da palavra. O evangelista é aquela pessoa que ela propaga a palavra de Deus. Aí eu olhei assim, aí eu falei, não, pastor, por enquanto não, eu acho que eu não me sinto preparado. Você nunca vai estar preparado. Você nunca vai estar preparado. Quando você quer aprender a dirigir carro, se você não sabe, primeiro você faz o quê? Se prepara. Tem que aprender a passar marcha, pisar na embreagem, noção de espaço, muitas coisas. Então, você nunca vai estar preparado. E a resposta que eu dei para o pastor foi que eu não estava preparado para aquilo. Mas por incrível que pareça, desde muitos anos atrás, vamos colocar aí uns 5 anos atrás, eu já tinha esse pensamento de vir aqui para o YouTube para me falar da palavra dele. Quer dizer que já havia uma conexão, já havia uma espécie de aviso, de notificação espiritual dentro de mim, de que um dia eu estaria aqui. E uma coisa, meu caro, minha cara, eu te conto, eu te falo. Quando Deus tem um destino para você, você pode procurar até 7 portas para você fugir. Todas elas vão te levar a um só lugar. Que lugar é esse? É aquele que Ele escolheu para você. É aquele que Ele resolveu te mostrar. Foi aquele caminho que Ele te mostrou. E o interessante é que você é conduzido a esse caminho como... Só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Você é conduzido a esse caminho como aqueles animais que Noé abriu a porta da arca e eles simplesmente entraram dentro da arca. Um casal. Então, a gente é conduzido como um cordeiro pelo nosso bom pastor, que é Jesus. E eu acredito que é por isso que hoje eu estou aqui para te falar que Deus, Ele é contigo mesmo em meio a barreiras, em meio aos medos, em meio a grandes problemas. Foi o que Ele falou. Ele falou, olha, eu sou quem eu sou. Aquele que tudo pode. Vocês entendem? Então, em função disso, o próprio Deus, Ele consegue agir na tua vida da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E é por isso, gente, que muitas vezes o medo ele cresce porque a voz das pessoas ela fica maior do que a voz de Deus. Mas isso mediante aos seus ouvidos. Isso aí também entra muito o nível de fé. Porque se o nível de fé estiver baixo, a voz das pessoas pode ser mais alta do que a voz de Deus. Por quê? Porque os seus olhos e a sua fé, elas estão mais direcionadas para pessoas e não para a fé. O relógio de meia-noite, 0 horas, ele aponta para cima, para o nosso Criador. Então os teus olhos, eles têm que estar para cima, olhando para Ele, crendo nele, porque Ele disse que Ele seria o teu consolador. E quando Ele fala de ser o teu consolador, Ele não fala apenas de resolução de problemas, apesar de que quando você tem uma perca, seja de um bem material ou de um ente querido, não deixa de ser uma dor, não deixa de ser um problema. Só que Ele está falando aqui agora que Ele te consola, Ele te ajuda, Ele te tira dessa situação.
Mas ele lembra também o seguinte: o homem, ele é passageiro, porque Deus ele consegue reduzir o homem a nada, porque ele fala o seguinte: eu dou para quem eu quero e eu tiro de quem eu quero. Olha como ele é grande. Gente, não existe nenhum ser no céu e nem na terra como ele. Não existe. Porque o seu poder é infinito. O seu poder é inquestionável. Por isso que a Bíblia e eu te convidamos a crer nele, se apoiar nele. Porque o homem ele é passageiro. Em que sentido que o homem é passageiro? O homem é passageiro no sentido de que, às vezes, ele fala uma coisa e não cumpre, não tem compromisso. Deus não é assim. Não é filho do homem para que se arrependa no que faz ou no que fala. O homem vai voltar ao pó. Então ele é passageiro. Deus não. Deus ele é infinito. Ele é eterno. Então, mais um motivo para a gente crer que é nele que devemos confiar. Quando você sabe quem te consola, o medo ele perde o controle. Ou seja, o medo em resumo, ele se torna em nada. Porque você sabe quem te consola. Porque quem te sustenta não falha. Jamais falhará. Que é Deus. Mas aí você precisa, eu reforço, ter nele aquela confiança que você precisa para que você se achegue a ele. A palavra dele diz que não adianta você se achegar a ele se você não crer que ele pode te ajudar. Então, se você resolver se achegar a ele, andar com ele, se apegar a ele, você precisa crer que algo vai acontecer. Caso contrário, não adianta nada você se achegar a ele. Tá? Então, uma coisa que eu te digo, se hoje você escolhe confiar mais em Deus do que no medo, comenta aqui abaixo desse vídeo. Deus é o meu consolo. Deus é o meu consolo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, deixar um like e inscrever-se aqui em nosso canal para que você possa ficar recebendo mais mensagens bíblicas como a de hoje.